Esses circuitos de detecção de borda, eles são utilizados em flip-flops. Aqui eu trago um exemplo mais simples, que é um flip-flop SR, e o que a gente verifica aqui é que no lugar daquela entrada de enable, de habilitação, nós agora temos um sinal de clock seguido do detector de borda. Mas olhando o que a gente tem em termos de estrutura, é exatamente o mesmo sistema que nós tínhamos lá num LET RS sensível ao nível. A sincronização desses eventos é obtida utilizando flip-flops com clock, e aqui eu deixo entre aspas o com clock. Por quê? Porque em flip-flops já é assumido que existe ali uma entrada de clock. Os flip-flops eles só mudam de estado quando ocorrer uma transição de clock. Ou seja, eu tenho que detectar quando ocorre uma transição positiva ou negativa, ou seja, uma borda de subida ou de descida, para que então ocorra alguma mudança de estado nesse flip-flop. Esse detector de borda ele produz um pulso estreito e positivo no instante em que essa transição ativa do pulso de clock ocorrer. O objetivo é criar melhores barreiras temporais em comparação ao LET sensível ao nível. O que nós temos aqui? Nós temos o diagrama, como que seria um flip-flop SR, então as entradas são as mesmas, set reset. No lugar daquela entrada de enable, nós colocamos agora um clock e um detector de borda. E a intenção aqui é habilitar essa mudança de estado apenas em um intervalo muito curto de tempo, que seria no instante em que ocorre uma borda de transição, seja de subida ou de descida naquele pulso de clock. Esse diagrama aqui ele pode ser encapsulado em um bloquinho, tal como esse que nós temos aqui. O que nós temos? Uma entrada S, uma entrada R, um sinal de clock aqui. Esse triângulo é utilizado para indicar que aquilo ali é uma entrada de clock. Temos a saída Q e Q barrado, tal como nós tínhamos anteriormente. Para reforçar mais uma vez, a ideia de usar esse pulso de clock junto com um detector de borda é tornar aquela ação sobre o LET tão estreita quanto possível, tal que alterações nas entradas possam provocar alterações nas saídas somente quando aquela transição positiva do pulso ocorrer. Esse flip-flop SR ele tem as entradas S e R, e essas entradas controlam o estado do flip-flop, assim como nós tínhamos no LET SR. Então o que a gente tem aqui? Que as entradas S e R ditam o que vai ocorrer na saída Q quando uma transição positiva de clock ocorrer. Ou seja, eu seto S e R para algum valor, e quando tiver essa borda de transição de subida, é que esse efeito de SR se propaga para a saída Q. Aqui nós temos a tabela verdade, com as entradas S, R e clock, e a saída Q. E o que a gente verifica é que quando o SR estão em nível baixo e ocorre uma transição positiva, o Q0, ou seja, a saída, se mantém. Quando eu faço S igual a 1 e ocorre uma transição positiva de clock, a saída assume valor 1. Quando eu faço R igual a 1 e ocorre uma transição positiva de clock, a saída assume valor 0. E naquela condição em que eu tenho S igual a 1, R igual a 1 e ocorre uma transição positiva, eu tenho uma situação ambígua, ou seja, Q e Q barrado vão assumir o mesmo valor ali. Aqui eu trago um diagrama de tempo, só para ilustrar esse efeito. Nós temos que observar agora qual é o estado de S e R quando ocorre uma transição positiva de clock. Vamos assumir nesse caso que o nosso estado prévio era 0, ou seja, até que ocorra a primeira transição positiva de clock, a nossa saída Q assume valor 0. Nessa primeira transição positiva de clock, ao olhar para S e para R, eu vejo que ambos estão com valor 0, e ambos estando com valor 0, a saída é 0. Logo, eu teria valor 0 até que ocorra a próxima transição positiva de clock. Já quando ocorre a segunda transição positiva de clock, o que eu verifico é que a entrada S tem nível lógico 1, a entrada R tem nível lógico 0, logo o que eu estou fazendo é setando a saída para nível lógico alto. Então eu faço uma operação de set, e essa saída vai se manter em nível lógico alto até a próxima borda
de transição aqui de clock. Nesse caso, o que a gente verifica? Que set está em nível 0 e reset está em nível lógico alto. Logo, como o reset está em nível lógico alto, quando tem a transição, o que acontece aqui é que eu estou resetando a saída do flip-flop SR, portanto, colocando ela em nível lógico baixo. Eu teria, então, uma transição aqui para nível lógico baixo, até que ocorra a próxima borda de subida aqui, por exemplo, nesse caso aqui, onde nós temos o G. Nesse caso, o que a gente verifica? Que S passou para nível lógico alto, R em nível lógico baixo, portanto, eu estou setando a saída para nível lógico alto. Aqui nós temos uma nova borda de subida. Nesse caso, nós temos o S em nível alto, o R em nível baixo. Logo, nós estamos fazendo uma operação de setar a saída para nível lógico alto. Portanto, essa saída que já era nível lógico alto vai se manter aqui em nível lógico alto. Qual que é o ponto-chave aqui a se observar? Quando nós estamos trabalhando com flip-flops, toda ação ela é baseada na transição de clock. Não importa o que acontece em SR entre uma transição e outra. Importa qual é o valor que eu tenho em S e em R naquele momento em que está ocorrendo a transição de clock. Então, assim que eu tenho a transição de clock, eu preciso olhar o que tem em S e R para definir qual é o estado que nós vamos ter na saída aqui. Assim como um flip-flop pode ser disparado por borda de subida, a gente pode também considerar disparo por borda de descida. Para indicar que o efeito na saída ele só acontece quando eu tenho uma transição negativa de clock, nós utilizamos esse símbolo da inversão aqui na entrada da portinha do clock, e isso indica que o disparo ocorre na borda de descida. Ou seja, ao olhar para um diagrama de tempo, nós temos que agora observar qual é o estado de S e R quando eu tenho transições negativas do clock. O que a gente verifica aqui? O comportamento é exatamente o mesmo, só que agora o efeito na saída ele só acontece quando a gente tem as transições negativas de clock. Na prática, tanto flip-flops disparados por borda de subida quanto por borda de descida são usados em sistemas digitais. O único ponto-chave é se atentar a qual está sendo usado naquele dado momento. Aqui eu trago um outro exemplo de flip-flop, seria o flip-flop JK. Que nós temos no flip-flop JK. As entradas agora são J e K. A gente observa da tabela verdade aqui que a única condição que muda em relação ao que nós tínhamos no flip-flop SR é essa condição. E nesse caso, quando eu tenho uma transição positiva de clock, o que ocorre aqui na saída é que ela comuta por estado oposto. Ou seja, no flip-flop JK, nós não temos mais aquela condição de ambiguidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, se J e K forem feitos igual a 1, ao ocorrer uma transição de clock, o estado anterior ele é comutado por estado oposto. É só isso. E a gente consegue ver isso num diagrama de tempo. Então, nesse caso, o nosso flip-flop ele opera em borda de subida. Então, se a gente olhar aqui para o nosso diagrama de tempo, no pulso de clock, para as bordas de subida, o que a gente verifica? Que nessa transição aqui, nós temos uma situação onde o J tem valor 0, o K tem valor 1, e, portanto, nesse caso, onde o J é 0, o K é 1 e nós temos uma transição positiva de clock, o que nós estamos fazendo é uma operação de reset do nosso flip-flop, ou seja, na saída nós vamos ter 0. Nesse caso, então, nós começamos com 1, estado prévio, e passamos agora, ao fazer o reset, para o estado 0. Aí, na segunda transição positiva do clock, a gente percebe que tanto o J quanto o K estão em nível lógico alto e, portanto, nessa transição de clock, nós caímos nessa situação aqui, J igual a 1, K igual a 1, transição positiva, comuta o estado anterior. Então, nós estávamos no estado 0, passamos agora para o estado 1. Aí, olhamos o que ocorre na próxima borda de clock. Na próxima borda de clock, nós temos que o J é 0, o K é 0, e, portanto, nós caímos nessa primeira condição aqui, J0, K0, transição, o estado prévio não se altera. Ou seja, nós estávamos em 1, vamos permanecer em 1 até o próximo pulso de clock, até a próxima borda positiva. Estamos aqui nessa posição, então, o que a gente verifica? Que o J é 1, o K é 0, J1, K0 está aqui, transição de clock, isso implica em fazer um set no flip-flop.
Então, o que nós teríamos como saída seria 1. Nós já estávamos na condição 1, permanecemos então na condição 1. Na próxima borda de subida, o que a gente observa aqui é que tanto J quanto K assumem valor 1, e nesse caso, nós caímos nessa condição aqui de comutação, saímos então do Q igual a 1 e passamos para 0. Por fim, nessa última borda de subida, que nós temos novamente é J igual a 1, K igual a 1, ocorre a operação de comutação, saímos de 0 e vamos para 1. E com isso, o que a gente percebe? Que em relação ao flip-flop SR, a única distinção que nós temos aqui seria essa adição ou inclusão do modo de comutação, que é dado quando ambas as entradas, J e K, assumem o mesmo valor. Então, com isso, nós temos uma solução para o problema anterior que nós tínhamos no flip-flop SR, que seria aquela ambiguidade quando as entradas SR assumem o mesmo valor. Com respeito ao funcionamento de flip-flops, tem algumas perguntas aqui e a ideia seria fixar esses conceitos. Então, quais seriam os dois tipos de entrada de um flip-flop? Nós temos as entradas de controle, e aí essas entradas de controle têm nomes diferentes, por exemplo, S, R, J, K, T ou D. E nós temos a entrada de clock. Qual é o significado do termo disparado por borda? O significado é que somente quando ocorre uma borda de subida ou de descida, depende da configuração do flip-flop, é que o efeito das entradas de controle vão se propagar para a saída. Em um flip-flop JK, o que ocorre quando o J e o K assumem valor 1? Nesse caso, o que nós temos é aquela operação de comutação, ou seja, quando o J é igual a K, que é igual a 1, o que ocorre é que a saída Q é igual ao estado prévio barrado, ou seja, ocorre uma operação de comutação no pulso de clock, seja na borda positiva ou na borda negativa, depende da configuração do dispositivo. Quais condições de J e K fazem Q igual a 1 na transição ativa de clock? Para fazer Q igual a 1, o que nós precisamos fazer é colocar o J em 1 e o K em 0. Afinal de contas, a entrada J se assemelha àquela entrada de set e a entrada K se assemelha àquela entrada de reset. E aí, nesse momento, o que vai acontecer é que quando ocorre a transição ativa do clock, a saída Q assume valor 1. Nesse slide aqui eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois. Um outro tipo de flip-flop seria o flip-flop do tipo D. E ao contrário dos flip-flops SR e JK, o flip-flop D ele tem apenas uma entrada de controle, que é a entrada D, de dado. Esse flip-flop do tipo D ele pode ser construído, por exemplo, usando um flip-flop JK. Como que isso é feito? Interligando as entradas J e K através de uma porta inversora. Com isso, nós asseguramos que o comportamento ele seja semelhante àquele latch D, ou seja, com isso nós asseguramos que o efeito na saída ele seja comandado pelo que é colocado naquela entrada D. Esse arranjo ele pode ser reduzido a um bloco desse tipo aqui, onde nós temos uma entrada de clock, uma entrada D de dado, saída Q e Q barrado. O mesmo procedimento para construir um flip-flop D a partir de flip-flop JK, ele pode ser utilizado para construir um flip-flop D a partir de flip-flops SR. A ideia é a mesma, é simplesmente conectar as entradas SR através de uma porta inversora. Com isso a gente impede aquela última condição onde as duas entradas assumem o mesmo valor. No flip-flop D, a saída Q ela assumirá o mesmo estado lógico presente na entrada D quando ocorrer uma borda de subida de clock. Nesse caso aqui, nós podemos reduzir a operação desse flip-flop D a uma tabela verdade desse tipo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o valor de entrada D for 0 e tiver uma transição positiva, a saída observada vai ser 0. Se na entrada eu tiver 1, tiver uma transição positiva de clock, a saída vai ser 1. Ou seja, aquilo que é aplicado à entrada se propaga para a saída e é armazenado sempre que eu tenho uma transição positiva de clock. Isso pode ser observado nesse diagrama de tempo. Nesse caso aqui, vamos olhar novamente onde nós temos bordas positivas de clock. Então, o que a gente pode assumir aqui é que, originalmente,
nós tínhamos na saída nível lógico alto. Ao observar essa transição positiva, o que aparece aqui em D é mapeado na saída, então a saída vai passar a assumir valor zero. Aí na próxima transição de clock que a gente verifica que a entrada tem valor 1, logo esse valor vai se propagar para a saída e vai ser sustentado até a próxima transição de clock. Na próxima transição de clock, nós temos agora que a entrada D assume valor zero, logo a saída também vai assumir valor zero até a próxima transição positiva. Está aqui a transição positiva, a entrada D tem valor 1, logo isso passa para valor 1. Na transição de clock seguinte, D ainda está com valor 1, logo isso se mantém até aqui. Na transição de clock seguinte, nós temos agora D igual a zero, portanto, esse zero vai se propagar para a saída. E o mesmo vai ocorrer nessa transição de clock aqui, onde a entrada também é zero. Com isso, a gente verifica que a saída aqui, ela reflete exatamente o que é colocado na entrada D, e esse valor de D vai aparecer na saída sempre que ocorrer uma transição positiva de clock. Nos flip-flops, além das entradas síncronas, que são aquelas que nós já conhecemos, entrada S, R, J, K, T e D, e o efeito dessas entradas é sincronizado com o clock, ou seja, somente quando ocorre uma borda de subida ou de descida é que o efeito dessa entrada se propaga para a saída Q. Nós temos também as entradas assíncronas. E as entradas assíncronas nos flip-flops, elas operam de forma independente do clock. Geralmente essas entradas são denotadas por preset e clear, e o efeito dessas entradas assíncronas sobrepõe as outras entradas, ou seja, assim que eu ativo a entrada de preset ou a entrada de clear, o efeito dessa ativação se propaga para a saída diretamente, independente do clock naquele circuito. Para ilustrar isso, eu trago aqui um exemplo, pensando num flip-flop JK. Nesse flip-flop JK, nós colocamos as entradas assíncronas, então está aqui o preset e o clear. Aí eu quero que vocês observem aqui a presença dessas operações de negação. Isso quer dizer o quê? Que as entradas de preset e clear, elas operam então com nível lógico baixo, ou seja, elas operam no nível lógico oposto. Quanto à questão do funcionamento do flip-flop quando preset e clear são mantidas em nível alto, o que a gente verifica aqui é que o comportamento é exatamente o mesmo que a gente tinha anteriormente no flip-flop JK. Ou seja, se eu mantenho as entradas preset e clear em nível lógico alto, o comportamento observado naquele flip-flop é o mesmo que a gente tinha anteriormente. Agora, se porventura eu coloco uma dessas entradas em nível baixo, então eu provoco uma ação nesse flip-flop. E essa ação independe do clock. Por exemplo, se eu pego aqui e faço a entrada de clear em nível lógico baixo, isso quer dizer o que? Eu pulso ela em nível lógico baixo, o que automaticamente vai acontecer é que, ao pulsar o clear em nível lógico baixo, a saída do flip-flop ela é zerada. Isso independentemente do clock. Ou seja, a partir do momento que eu aplico um pulso zero na entrada clear, a saída Q é zerada. Por sua vez, se eu aplico um pulso zero na entrada de preset, o que ocorre aqui é que eu estou presetando aquele flip-flop. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao aplicar um pulso zero nessa entrada de preset, a saída do flip-flop vai assumir valor 1. Isso independentemente do que ocorre com o clock. E ela vai ficar em valor 1 até que alguma ação contrária ocorra. Aqui o que nós temos ainda é que se eu tento realizar a operação de preset e clear simultaneamente, eu acabo em uma condição inválida, que é como se eu estivesse tentando colocar a saída em 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso é impossível. Para ilustrar o funcionamento dessas entradas de preset e clear, eu trago aqui um exemplo. E esse exemplo ele pede para determinar qual seria a forma de onda da saída, levando em conta as entradas aplicadas no flip-flop JK. Então, o que a gente verifica aqui nesse flip-flop JK? Que a entrada J e K ela é mantida em nível alto, ou seja, eu faço aqui uma conexão entre J e K. Isso seria equivalente a operar apenas naquele modo de comutação. Ou seja, eu poderia substituir também isso aqui por um flip-flop do tipo T, que é a mesma coisa. Eu pegar um JK e conectar as entradas em nível alto, ou simplesmente
trocar isso aí para um flip-flop T, o comportamento é exatamente o mesmo. Nós temos aqui entrada de clock, preset e clear. A saída, então, ela vai ser afetada pelo que está acontecendo aqui nesses sinais. JK igual a 1, preset e clear. Então, nesse caso, observe que o nosso flip-flop ele opera em borda de descida, afinal de contas tem aquela inversora ali. Então, o que nós temos que fazer é olhar o que ocorre nesse instante de tempo aqui das bordas de descida. E para começar, vamos assumir por simplicidade que o estado prévio do nosso flip-flop era 1, ou seja, nível lógico alto, e isso se mantém pelo menos até a primeira borda de descida aqui. Nessa borda de descida, o que a gente sabe? Que o flip-flop JK está com as entradas conectadas em 1, isso coloca ele no modo de comutação, e portanto, quando eu tenho essa borda de descida, o que estaria acontecendo é que eu tenho uma operação de comutação. Ou seja, eu estava na saída 1, eu passo agora para a saída 0. Essa saída 0 se mantém até que ocorra alguma ação contrária aqui. Que ação contrária seria essa? Seria essa operação que está acontecendo aqui, ó, de preset. Ou seja, eu estou presetando a saída, ou seja, eu estou colocando a saída em nível lógico alto. Observem que a operação de preset e de clear, elas independem do clock. Portanto, isso faria com que a saída Q retornasse para o nível lógico alto até que algum outro evento ocorra. Aí, nesse instante aqui, onde nós temos uma borda descida, o que aconteceria seria novamente uma operação de comutação. Então, nós temos aqui o pulso de Q indo para 0 novamente. Esse valor se mantém até aqui. Então, na próxima borda de descida, eu tenho que comutar de novo. Comuta agora para 1. Isso se mantém até chegar aqui nesse momento onde nós temos uma operação de clear. Essa operação de clear independe do clock e ela faz com que a saída assuma valor 0 naquele dado momento. Então eu faço um clear aqui e esse valor de clear vai se sustentar até, observe que aqui nós teríamos uma transição negativa, só que a entrada de clear ainda está em nível lógico baixo, então portanto ela tem prioridade, ela se sobrepõe ao clock. Esse nível lógico baixo se manteria até chegar nesse novo ciclo aqui. Nessa nova borda de descida, como o JK está em 1, ocorre a comutação, então eu comuto agora para nível lógico alto aqui. Então, o que a gente verifica? Que agora não basta só olhar para as entradas J e K e para a borda de clock, seja de subida ou de descida, nesse caso de descida, mas sim, a gente tem que olhar para as entradas preset e clear e lembrar que elas têm precedência sobre as entradas JK ou quaisquer outras entradas de controle que tenham naquele dado flip-flop. E ao fazer isso, a gente consegue então determinar a saída, prestando atenção no que está acontecendo ali nessas diferentes entradas. Aqui eu deixo a resposta, mas é exatamente isso que nós fizemos anteriormente. Eu só deixei um comentário aqui embaixo de que um flip-flop JK fazendo sempre o J e o K igual a 1, que é o caso que nós temos em tela, ele se resume a um flip-flop do tipo T, ou seja, um flip-flop do tipo comutação. Então, a cada ciclo de clock, ele comuta para o estado oposto. Com respeito às entradas assíncronas, eu deixo aqui algumas perguntas para a gente responder e refletir um pouco sobre o funcionamento. Então, qual seria a diferença entre a operação de uma entrada síncrona e de uma entrada assíncrona? A entrada síncrona depende do clock e a entrada assíncrona independe do clock. Um flip-flop D, ele pode responder a entrada D se o preset está igual a 1? Sim, afinal de contas, se o preset está igual a 1, quer dizer que ele não está atuando. A gente sabe que as entradas de preset e clear, elas atuam sobre o flip-flop quando em nível baixo. Logo, o efeito de D vai ser observado na saída daquele flip-flop. No item C, nos é pedido para relacionar as condições necessárias para que um flip-flop JK com entradas assíncronas ativas em nível baixo comute para o estado oposto. Então, para fazer a comutação para o estado oposto, nós precisamos colocar as entradas J e K em nível lógico alto e também colocar as entradas de preset e de clear em nível lógico alto. Dessa forma, as entradas de preset e clear não vão provocar nenhum tipo de alteração no flip-flop, e enquanto que essas entradas J e K igual a 1 vão forçar a operação de comutação do flip-flop. Aqui eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois.
A temporização em flip-flops ela é importante, sobretudo em situações que as entradas de controle mudam de estado quase ao mesmo tempo que o sinal de clock. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para garantir a operação confiável de um flip-flop, eu preciso respeitar os tempos de setup, que seria o tempo de preparação, e o tempo de hold, ou tempo de manutenção. E o que seriam esses tempos de setup e de hold? O tempo de setup ele está representado aqui. O que nós temos? A entrada de controle síncrona ela precisa ser alterada um tempo TS antes da ocorrência da transição do clock. Ou seja, antes de ocorrer aquela transição da borda positiva, aquele valor da entrada síncrona já tem que ter sido apresentado para o flip-flop. Com isso, o que eu consigo garantir é que quando ocorre a transição do clock, esse valor que estava nas entradas assíncronas, ele vai ser adequadamente carregado dentro do flip-flop. Já o tempo de hold indica quanto tempo aquela entrada de controle síncrona tem que ser mantida no estado lógico após ocorrer essa borda de transição de clock, para que você assegure que aquele flip-flop vai ter o comportamento desejado ou esperado. O tempo de setup usual é algo em torno de 5 a 50 nanosegundos, enquanto que o tempo de hold usual é alguma coisa entre 0 e 10 nanosegundos. Isso vai ser apresentado no datasheet do flip-flop. Esses tempos eles são importantes, especialmente em circuitos de alta velocidade. Quanto às aplicações envolvendo flip-flops, nós temos aqui algumas. Então, a primeira aplicação que eu poderia citar seria a detecção de sequências binárias. Em algumas situações, uma saída ela é ativada apenas quando as entradas são ativadas em uma determinada sequência pré-definida. Ou seja, nós precisamos armazenar quais são os valores digitados ou enviados para então comparar essa sequência com uma outra sequência pré-definida e decidir então se essas sequências são iguais, por exemplo, em uma senha, alguma coisa assim. Uma outra aplicação típica envolvendo flip-flops ocorre no armazenamento de dados. Nessa aplicação, grupos de flip-flops eles formam os denominados registradores e esses registradores são usados para armazenar dados. O que a gente viu até aqui é que um flip-flop, por exemplo, pode armazenar um bit, mas se eu agregar vários deles, eu consigo construir um registrador capaz de armazenar mais bits. Nós também podemos usar flip-flop na transferência de dados. Por exemplo, quando eu quero fazer a conversão entre uma transferência serial para paralelo de dados. Então, eu tenho uma dada linha de comunicação que faz a transferência serial. Essa transferência serial ela pode ser armazenada no registrador e depois ser transferida de forma paralela para algum outro módulo que vai realizar alguma operação sobre aquele conjunto de dados de maneira direta. Flip-flops são também utilizados em divisão de frequência e contagem. Muitas aplicações requerem um divisor de frequência, por exemplo, um relógio, um microcontrolador. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, nós temos um sistema completo. Esse sistema ele tem lá um microprocessador e dentro dele tem outros módulos, por exemplo, um módulo para o Bluetooth, para o Wi-Fi, para o conversor AD, para áudio, né? E assim por diante. E esse processador ele está operando com um clock de 5 GHz. Só que os demais elementos aqui dentro, eles vão operar às vezes com frequências menores. Por exemplo, se nós pegamos um conversor AD, ao operar com áudio, talvez nós estamos interessados em operar com uma frequência de clock de 96 kHz. Para sair desses 5 GHz e cair em um clock de 96, o que eu tenho que fazer é colocar um divisor de frequência no meio do caminho. E esse divisor de frequência ele vai fazer com que esse chip responsável aqui pela conversão analógico-digital, ou seja, pela amostragem e conversão analógico-digital, ele opere com uma frequência que é um múltiplo daquela de 5 GHz. Então, uma frequência muito menor, nesse caso 96 kHz, mas ainda múltipla daquela. Então, todo o sistema está sincronizado naquele clock de 5 GB. Só que nem todo módulo interno do sistema opera naquela mesma frequência. Já no caso de um contador, nós podemos utilizar, por exemplo, um flip-flop do tipo T ali para produzir um sistema de contagem. Nesse caso que está em tela, eu trago um exemplo de como arranjar flip-flops D para construir um registrador. Nesse caso, um registrador de 3 bits, afinal de contas nós temos 3 flip-flops. E o que a gente verifica aqui é que as saídas X, Y e Z, elas servem de entrada para os flip-flops. E assim que ocorre esse pulso de clock, na borda negativa,
Esses valores de x, y e z, eles são carregados na memória do flip-flop e aparecem aqui na saída. Uma vez que esses dados foram carregados na memória do flip-flop, x, y e z podem alterar de acordo ali com alguma outra entrada, com algum outro input que possa estar acontecendo no circuito, mas aqueles valores x, y e z observados aqui na saída do flip-flop, eles se mantêm até que um novo pulso de transferência ocorra, transferindo os valores novos de x, y, z para dentro aqui dos flip-flops que nós temos ilustrados. Então, com isso fica evidente que podemos construir registradores de um maior número de bits para armazenar essas saídas ali de circuitos lógicos e utilizar essas saídas dos flip-flops como saídas para outros módulos, por exemplo, um módulo somador aqui, ou alguma outra coisa ali no circuito. Flip-flops eles também podem ser usados para realizar a transferência paralela e serial de dados. E o que nós temos aqui quanto a transferência paralela? Nós temos um registrador. Esse registrador ele tem 3 flip-flops. O registrador da direita aqui também tem 3 flip-flops. A saída de cada registrador está conectada na entrada do outro. E assim que ocorre o pulso de clock borda positiva, esse valor que nós tínhamos na saída x2, x1 e x0 é carregado nesse registrador da direita e vai aparecer aqui em Y2, Y1, Y0. Ou seja, quando eu tenho o pulso de clock, o que eu teria aqui como resultado é x2, x1 e x0. E com isso eu poderia então atualizar esses valores aqui se necessário. Nesse exemplo que nós fizemos, o que nós estamos fazendo é fazer a transferência paralela de todos os bits de uma única vez assim que ocorre o pulso de clock. Já no caso de uma transferência serial, o conteúdo de um registrador, nesse caso um registrador de 3 bits, é transferido para o outro registrador, nesse caso outro registrador de 3 bits, 1 bit por vez, sempre que ocorre um pulso de clock. Esse tipo de registrador é chamado de registrador de deslocamento, e o que a gente verifica nesse registrador de deslocamento é que todas as entradas de clock aqui elas são conectadas ao mesmo sinal de clock. Nesse caso aqui, os flip-flops respondem na borda negativa de clock. E o que ocorre é que sempre que nós temos uma transição negativa de clock, o que nós temos na entrada do flip-flop é mapeado na saída da direita. Então nós temos aqui, vai parar aqui, o que nós temos aqui vai parar aqui, o que nós temos aqui vai parar aqui, o que nós temos aqui vai parar aqui e assim sucessivamente. Então conforme os pulsos de clock vão ocorrendo, esse conjunto de bits aqui ele vai sendo deslocado para a direita até que, depois de 3 pulsos de clock, todos os bits foram transferidos para o registrador Y aqui. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem transferência paralela, várias linhas, os bits são transferidos instantaneamente de todos os registradores para o outro, e no caso da direita aqui, nós temos que os bits são transferidos um a um de um flip-flop para o outro, e precisa de, nesse caso, 3 pulsos de clock para você transferir todo o conteúdo de um registrador para outro registrador. A transferência paralela, ela requer mais conexões entre o registrador transmissor e o registrador receptor do que a transferência serial. Afinal de contas, nesse caso aqui, como nós temos um registrador com 3 flip-flops e nós queremos transferir o valor dos 3 instantaneamente para o outro lado, o que nós precisamos é de 3 linhas de comunicação para fazer essa transmissão. Isso pode ser problemático conforme o número de bits aumenta, porque requereria mais linhas para realizar essa transferência de dados de um registrador para outro registrador. Sobretudo, conforme os registradores ficam distantes. Por exemplo, se nós temos um circuito muito grande, temos um registrador de 64 bits de um lado e do outro, nós precisaríamos de 64 linhas para fazer essa transmissão paralela de um lado para o outro. Depende da aplicação, obviamente, mas geralmente ambas as formas são utilizadas. Muitas vezes em pedaços do circuito onde a gente precisa de muita velocidade para fazer essa transmissão, usa comunicação paralela. Em circuitos que a gente não precisa de tanta velocidade, usa essa transmissão serial. Aqui eu trago um exemplo de um contador. Esse contador ele é construído usando flip-flop JK, ou poderia ser simplesmente construído utilizando flip-flop do tipo T. Afinal de contas, quando a gente liga ambas as entradas em nível lógico alto, a operação do flip-flop é uma operação de comutação, tanto faz uma coisa como outra. A gente observa que esses flip-flops operam na borda negativa de clock. E o que acontece aqui é que, se eu inicializar todos os flip-flops zerados,
seria uma condição aqui onde nós temos Q1, Q2 e Q0, e todos eles assumem valor zero. Quando tiver a primeira borda negativa, o que ocorre aqui é que nós vamos ter uma comutação, ou seja, o fato de ter esse 1 na entrada T aqui vai forçar essa saída a assumir valor 1. Ou seja, no próximo pulse de clock nós teríamos 1, 0, 0. Na próxima borda negativa aqui, o que vai acontecer é que esse 1 aqui vai forçar essa saída aqui para valor 0. E essa transição de 1 para 0, que atua aqui no clock do flip-flop seguinte, força a comutação dessa saída aqui para 1. Então, o que nós observaríamos seria algo como 0, 1, 0. Aí, no instante seguinte, o que nós vamos observar? Temos uma nova borda de descida aqui. Essa borda de descida força a comutação aqui. Então, isso aqui vai parar em 1. Essa comutação positiva não causa nada aqui. Logo, esse resultado permaneceria em 1. Então, eu teria alguma coisa como 1, 1, 0. E assim nós podemos ir seguindo. E o que a gente observa aqui, olhando o bit mais significativo para o menos significativo, é que isso aqui está funcionando como uma contagem. Então, observem que no primeiro caso aqui nós temos 0, 0, 0, depois 0, 0, 1, está aqui, depois 0, 1, 0, está aqui, depois 0, 1, 1, está aqui no sistema de contagem binário, e o próximo caso seria 0, 0, 1, ou seja, quando tem uma comutação aqui de 1 para 0, isso aqui provoca uma comutação nesse próximo flip-flop e aqui vai aparecer 1, que é esse próximo caso. E assim vai seguindo o ciclo. Quando estamos em 1 e tem uma nova borda negativa, o que acontece é o quê? É que essa comutação faz com que todos os flip-flops retornem para 0 e assim começa o sistema de contagem novamente. Nesse caso que nós temos em tela, nós temos um contador assíncrono de 3 bits, ou seja, nós somos capazes de contar então de 0 até 7. Esse contador foi construído com flip-flop do tipo T e é um contador assíncrono. Assíncrono por quê? Porque o clock de cada um desses flip-flops é independente, ou seja, esses flip-flops eles não estão interligados em um clock global, todos eles respondendo no mesmo tempo. Então, o que acontece aqui é que o sinal de clock ele entra no primeiro flip-flop e o clock dos próximos flip-flops é gerado da saída do anterior. Uma forma de representar esse circuito sequencial se dá através de uma tabela de estados. O que nós temos aqui? Nós temos, então, os possíveis 8 estados, então do estado 000 até o estado 11, e a cada pulso de clock, o contador ele passa para o próximo estado, e assim ele vai indo de um estado para o outro. Uma forma alternativa de representar, ao invés de usar o diagrama de estados, se dá através do diagrama de transição de estados. Então aqui nós temos também as bolinhas representando os 8 possíveis diferentes estados, e a cada pulso de clock nós temos uma transição para o próximo estado. Então saímos do estado 000, vamos para o estado 001, 010, 011 e assim sucessivamente, até completar os 8 estados e retornar para o estado 0 novamente. Então, quando a gente está falando em circuitos sequenciais, a ideia é que a gente use ou tabela de estados ou diagrama de transição de estados para descrever como que aquele sistema se comporta. Nós vamos voltar para isso no capítulo 7 com mais detalhes. Com respeito a essas aplicações discutidas, eu trago aqui 4 perguntas só para fixar esses conceitos. Então, a primeira pergunta é: a afirmação "a transferência paralela é mais rápida do que a serial" é verdadeira ou falsa? É verdadeira, afinal de contas, com um único pulso de clock, nós conseguimos transferir toda a informação de um registrador para o outro. Qual é a maior vantagem da transferência serial? Nós precisamos apenas de uma linha para realizar essa transferência, ao invés de várias, como no caso de transferência paralela. Um sinal de clock de 20 kHz é aplicado no flip-flop JK com J e K igual a 1. Qual é a frequência de onda da saída? O que acaba acontecendo? Quando a gente tem JK igual a 1, o que nós estamos operando é no modo de comutação. Então, o que nós teríamos aqui seria um flip-flop JK, que equivale a um flip-flop T, a entrada igual a 1. Tem uma entrada de clock aqui. Essa entrada de clock ela tem 20 kHz. Como saída, nós temos Q. E o que a gente verifica aqui é o seguinte, é que, embora nós temos 20 kHz de clock de entrada, a saída Q ela comuta entre 0 e 1, 0 e 1. E ela permanece dentro do mesmo valor até a próxima transição
da borda de clock. Portanto, o que nós observaríamos aqui seria um sinal pulsado, só que com a frequência que é a metade da frequência de entrada aqui do clock. Caso nós tivéssemos mais um flip-flop, isso seria reduzido mais uma vez por 2. E assim sucessivamente. Então, qual é a frequência da forma de onda de saída? Seria a metade da frequência da forma de onda do clock. Quantos flip-flops são necessários para construir um contador de 0 a 255? Para contar de 0 a 255, nós precisamos de 8 flip-flops. Afinal de contas, 2 elevado a 8 é igual a 256. Isso permitiria que a gente realizasse a contagem de 0 até 255. Com 8 flip-flops arranjados ali, a gente consegue construir esse contador que vai de 0 a 255, ou seja, esse contador teria 256 estados possíveis. Aqui eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois. Como sugestão de leituras, eu deixo aqui as seções 5.22 até 5.24. Essas seções elas tratam de circuito gerador de clock, e isso pode ser útil no futuro. Para encerrar o capítulo, eu trago aqui um resumo dos principais pontos que a gente precisa lembrar. Primeiro ponto seria que latches e flip-flops têm característica de memória. Eles têm capacidade de armazenar 1 bit, ou seja, eles mantêm o estado até que uma ação contrária ocorra. Os diferentes tipos de latch, ou seja, o SR e o D, e flip-flops, seja SR, JK, T e D, eles exibem características de operações distintas e cabe a nós escolher qual é o mais apropriado para uma aplicação ou para outra. Na prática, o que nós estamos interessados, geralmente, é no latch e no flip-flop do tipo D. O latch ele é assíncrono, afinal de contas, a saída ela responde assim que eu faço alguma alteração da entrada. Enquanto que o flip-flop ele é síncrono, uma vez que, mesmo que eu altere a entrada, esse efeito da entrada só se propaga para a saída quando eu tenho uma borda de transição de clock. Então, com isso, a gente consegue dizer que o latch ele pode utilizar um circuito de habilitação, logo ele é sensível ao nível, enquanto que o flip-flop ele utiliza um circuito detector de borda, logo ele é sensível à borda, seja de subida ou de descida, ou seja, ele é sensível à transição do clock. Um comentário à parte é que multivibrador biestável é a terminologia técnica usada para designar flip-flops. Um flip-flop ele vai para um novo estado em resposta a um pulso de clock e de acordo com aquilo que é colocado na entrada. Ou seja, dependendo do que nós temos nas entradas SE, nas entradas JK, na entrada T ou na entrada D, quando tem o pulso de clock, esse efeito das entradas se propaga para a saída Q. Os flip-flops eles possuem ainda entradas assíncronas que permitem setar ou limpar o estado. Isso independente do clock. Ou seja, uma vez que eu aciono a entrada de preset ou de clear, eu faço a operação de setar ou de limpar a saída naquele instante de tempo em que eu fiz a ação de colocar essas entradas em nível baixo. Dentre as aplicações que usam flip-flops, nós temos o armazenamento e a transferência de dados, registradores de deslocamento, contagem e divisão de frequência. Nós vamos voltar para essas aplicações aqui no capítulo 7, fazendo alguns projetos. O que a gente precisa só lembrar e ter em mente é que registradores eles são construídos agrupando ou agregando latches e flip-flops. Então aqui nós temos um latch tipo D e um flip-flop tipo D. A ideia é o quê? É ir agrupando esses elementos para conseguir armazenar mais bits. Por exemplo, se eu quiser armazenar 3 bits, bastaria colocar aqui mais 2 flip-flops do tipo D, com as suas respectivas entradas e saídas, e ligar todo mundo no mesmo clock. Com isso eu conseguiria então realizar a carga desses flip-flops de uma única vez. Bastaria dar um pulso de clock aqui, conseguir armazenar 3 bits ali, um em cada flip-flop. E na maioria dos projetos de sistemas, nosso interesse é nos flip-flops do tipo D. Nessa tela aqui eu deixo um quadro resumo dos diferentes flip-flops e como que eles funcionam. Então nós temos aqui o flip-flop SR, aqui a simbologia e a tabela verdade dele, ou seja, como que ele vai se comportar. O mesmo vale para o flip-flop JK, flip-flop do tipo D, left do tipo D, e qual é o efeito das entradas assíncronas no flip-flop. Para encerrar o capítulo, eu sugiro então que vocês resolvam esse exercício aqui. Eu deixei a solução de alguns desses exercícios já no GitHub, para que vocês olhem em caso de dúvidas.
Para a próxima aula, a nossa intenção é tratar sobre o capítulo 6. O capítulo 6 ele versa sobre aritmética digital. A nossa intenção é aprender a construir um somador e alguns outros circuitos correlatos. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por qualquer transtorno. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse material com quem você achar que possa se beneficiar. Um forte abraço.